Bem, irmãos, nós estamos falando sobre a temática da nossa série de mensagens, configurando a agenda. Nós já falamos sobre os projetos de vida, como é que nós adequamos os projetos da nossa vida com a agenda da nossa vida. Como é que a gente corre atrás dos sonhos que a gente tem, como é que a gente busca, como é que a gente aplica os nossos projetos, e a gente trabalhou alguns elementos bíblicos pensando nos sonhos. Depois nós falamos um pouquinho sobre a família, como é que nós vamos trabalhar ou pensar a estrutura familiar dentro da nossa vida e dentro da nossa agenda, ou da agenda da nossa vida. E na semana passada, nós falamos sobre o trabalho, como é que a gente coloca o trabalho dentro da nossa agenda, como é que a gente vive o assunto do trabalho dentro da agenda da nossa vida. E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens, e eu deixei como cereja do bolo para falar sobre a igreja. Como é que a gente lida com a igreja, com a agenda da nossa vida. E falar de igreja é um tema que pode gerar vários sentimentos, né, em muita gente. E aqui eu fiquei pensando, né, principalmente dois grupos de pessoas podem ficar um tanto quanto incomodado com o assunto, quando o assunto é igreja. O primeiro grupo que eu pensei são aqueles que se autodenominam os desigrejados. Não sei se você já ouviu esse termo, mas está em moda. Os desigrejados. Quem são os desigrejados? Os desigrejados são aqueles que querem abandonar a igreja, mas querem manter a fé. Abandonam a igreja, mas querem viver a fé. Querem ser cristãos, mas sem a igreja. E muitos desses que se autodenominam os desigrejados, essas pessoas estão apenas decepcionados com a igreja enquanto instituição. Muitos daqueles que são desigrejados frequentaram a igreja durante muito tempo da sua vida, e por algum momento eles abandonaram a igreja porque se frustraram, ou com liderança, ou com a instituição, ou com a organização, ou com a metodologia, ou com a visão da igreja, enfim. Então eles dizem assim: não, eu vou ficar na minha casa, ouço um sermãozinho no final de semana, o que eu duvido que se faz isso, e também não basta, né, ouvir um sermãozinho de final de semana na sua casa, porque a palavra diz que o ferro com ferro se afia. A gente precisa se afiar, a gente precisa se tocar, a gente precisa viver as nossas indiferenças que se unem, que se respeitam pela obra da cruz. O ferro com ferro se afia. E sermão pela internet não lhe dá esse benefício de ser afiado ao sentar no mesmo banco que o irmão que você teve problema na semana, e de manhã a gente teve a ceia, e aí você lembra que antes de participar desse momento, ou de antes de ofertar ao Senhor, se você tem um problema com alguém, você deixa a sua oferta no banco, resolve o seu problema, e depois você oferta, porque o ferro com ferro se afia. Mas os desigrejados, eles não acreditam mais nisso. Os desigrejados, eles estão decepcionados com a igreja enquanto instituição. Eles tentam continuar como cristãos sem pertencer ou sem frequentar uma igreja. E aí tem muitos dos desigrejados que levantam a bandeira abertamente e tentam defender algumas teses, das quais, por exemplo, os desigrejados, eles dizem que a igreja enquanto organização ou instituição, ela é falida, não serve para mais nada. Alguns dos desigrejados, eles dizem que que o cristianismo precisa difundir a necessidade de buscar Deus sem igreja.
E aí vem uma terceira tese, resultado dessa segunda, a necessidade da gente sair da igreja para a gente poder encontrar com Deus de fato, sem ruído. O maior ruído está aqui dentro e está lá fora, chama-se pecado. Esse é o primeiro grupo que pode ficar um pouco incomodado quando o assunto é igreja. Mas tem um segundo grupo que eu fiquei pensando que pode também ficar um pouco incomodado, que são o que eu denominei de consumidores eclesiásticos. É um grupo muito interessante hoje nas igrejas, e para não falar que são maiores do que o primeiro grupo citado. Porque o grupo de consumidores eclesiásticos é um grupo que se caracteriza por estar em uma comunidade com o intuito de ser servido e nada mais. A tese desse grupo funciona mais ou menos da seguinte maneira: eu vou para uma igreja onde tudo está pronto, e para isso eu faço um levantamento de campo, ligo para as igrejas, visito uma, visito duas, visito três, vou visitando, eu não finco raízes, não desenvolvo relacionamento com ninguém, aí vou percebendo. Quando eu chegar numa igreja que eu percebo que tem uma sala bacana para criança, uma sala bacana com ar-condicionado para o adolescente, quando tem um culto bacana, se tem uma vaga no estacionamento da igreja para cada pessoa, tranquilo, eu não vou ter dor de cabeça, então beleza, lá eu vou ficar. Mas ninguém mais está disposto a chegar numa igreja onde não se tem mais trabalho com criança, e você tem criança, e você chega no pastor e diz assim: pastor, a igreja não tem trabalho com criança. O pastor diz assim para você: não. E aí você diz assim: conta comigo, eu vou ajudar. É raro. Crente que fala um negócio desse, pastor fica doido, segura até não dar carta de transferência, mas nunca, nem orando, nem com jejum e oração. Essas pessoas que buscam a igreja como consumidor, apenas para ser servido e não para servir a igreja, elas tratam o evangelho como mercadoria, não criam raízes com pessoas, e a única coisa que essas pessoas buscam nada mais é do que a satisfação pessoal em relação a isso. E aí o que é mais interessante nesse segundo grupo é que quando essas pessoas são confrontadas por uma liderança que é bíblica, por uma liderança que é fiel, essas pessoas deixam a igreja e vão se emaranhar no anonimato de uma igreja maior ou de uma outra igreja onde ninguém conhece a sua história, para não ser confrontado por ninguém. Mas eu também não posso ser injusto e deixar de pensar num terceiro grupo que eu não incluí na lista, mas é um grupo que está fora desse padrão e que está inserido numa comunidade, oferecendo os seus dons, oferecendo os seus talentos, e no meio de aos trancos e barrancos, com as suas lutas, com os seus pecados, com as suas incertezas, com as indignações que se tem com a liderança, com a igreja e afins, ainda assim servem ao Senhor numa comunidade e estão envolvidos com a igreja, dos pés à cabeça. Tem esses santos que vivem a igreja nesse sentido. Quando eu proponho falar sobre igreja, dá para perceber que o assunto é vasto, dá para perceber que o assunto ele é abrangente. Então, para falar de igreja, eu preciso fazer um recorte no assunto. O que é que eu vou tratar sobre a igreja dentro da nossa agenda? Então o recorte que eu vou fazer é uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: o que significa estar envolvido com uma igreja? Como é que essa realidade, como é que eu posso viver essa realidade na agenda da minha vida? Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1.
versículos de 14 a 20. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, de 14 a 20. Vamos orar antes de ler a palavra do Senhor? Fala ao nosso coração, Pai. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Fala conosco. Instrui o nosso coração. Acalma a nossa vida. E que nessa noite o Senhor, de algum modo, através do poder do Teu Santo Espírito, nos faça entender e viver o que é a igreja. Que nessa noite, além de sermos confrontados, que possamos ser consolados e desafiados a viver uma vida cristã, não apenas dentro do nosso quarto com as portas fechadas, mas aprendendo a viver como um povo em comunidade, e que isso possa ser bênção, não apenas para nós, para a vida individual ou para a vida da comunidade, mas que isso seja bênção para a cidade. Abençoe-nos e nos ensine a ser igreja, a ser corpo do Senhor, em nome de Jesus, amém. Marcos 1, de 14 a 20 diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Esse texto aqui, principalmente do 16 até o 20, a gente vai definir esse texto como o início do chamado de Jesus para formar os seus discípulos. Só que o que acontece antes dos versículos 14 a 15 é muito importante para a gente iniciar a nossa conversa sobre sermos igreja. O que acontece aqui nos versículos 14 a 15? João Batista tinha sido preso, e agora o João Batista era o famoso pregador, era o pregador da época, era o pregador da moda, e todo mundo queria parar para ouvir esse homem pregar, mas agora ele foi preso. E aí Jesus começa a pregar o mesmo sermão de João Batista, o mesmo sermão de João Batista. Olha, o versículo 15, ele é importante para a gente iniciar a nossa conversa, porque a gente vê a base do sermão de Jesus no versículo 15. E então, olha o que diz Jesus. Ele dizia que o tempo está cumprido, ou seja, o Messias se encarnou, o reino de Deus está próximo, então instaurou-se o reino de Deus, ainda que não por completo, mas o reino já está presente. Depois ele diz: arrependei-vos e crede no evangelho. Não é um sermão presbiteriano, é um sermão de 4 pontos, mas é de Jesus. Eu quero ver quem é que vai reprovar o sermão dele. A consciência desse conteúdo do sermão de Jesus, desses 4 elementos: o tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Esse conteúdo é muito importante para a gente se envolver com a igreja. Em que se resume esses 4 pontos? Primeiro, ele veio.
o Messias veio. Segundo ponto, o reino está entre nós. Terceiro ponto, a necessidade que o homem tem de um arrependimento. Quarto ponto, você precisa crer no Evangelho. Aparentemente, a igreja atual, ela não tem problema nenhum com esses 4 elementos. Só que quando a gente vai para a realidade da vida, a coisa muda um pouquinho de figura. Eu não estou dizendo que a igreja tem problema com todos os elementos, mas um em especial eu gostaria de pensar. E aí eu estou me referindo ao arrependimento. Que tipo de problema nós temos com o arrependimento? Olha só, Jesus prega o arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. E esse sermão também é reproduzido pelo próprio Pedro. Pedro prega isso. E agora, o que é que a gente faz depois de tudo isso que nós ouvimos? Aí Pedro diz: se arrependam, vocês precisam se arrepender. E essa é a mensagem que a gente tem que ouvir. Nós precisamos se arrepender. Jesus está pregando arrependimento aqui. E essa consciência é importante para pensarmos no envolvimento com uma igreja. A convicção de que eu e você ofendemos a Deus com os nossos pecados. E através do Espírito Santo, você se arrepende de cada um deles, porque você percebe que o amor de Deus tocou você. Agora veja só, se arrependimento é um dos elementos importantes, é um dos elementos muito importantes para a gente poder viver o Evangelho de Cristo, logo, o arrependimento me faz entender que nós não somos perfeitos, tem alguma coisa antes do arrependimento, porque se eu me arrependo, eu tenho que me arrepender de algo. Então perceber os seus pecados, e não apenas perceber, mas deixá-los, é você assumir a consciência de que Cristo torna você livre. Cristo é a liberdade do pecado. E aí, automaticamente, quem busca Cristo, vai aonde? A uma igreja. Quem tem a consciência da questão do arrependimento e dos seus pecados e quer buscar Cristo, essa pessoa lê a Bíblia e ela vai desembocar numa comunidade, ela vai desembocar numa igreja. E aí entra a questão, o que eu quero me referir quando nós temos dificuldades em lidar com quem? Com os arrependidos. Meus irmãos, nós temos muita dificuldade para lidar com os arrependidos. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil lidar com aqueles que são formatados do que com os arrependidos. Sabe quem são os formatados? Os formatados são aqueles que fazem parte do nosso grupo de semelhança. Uma igreja de formatados são aquelas pessoas que pensam todo mundo do mesmo jeito, não do modo bíblico como dizem Atos, tem os mesmos gostos, não pode vacilar um com o outro, possuem as mesmas características dos valores desse mundo, torcem para o mesmo time, não vou dizer, mas uma igreja de formatados é uma igreja onde pessoas não estão acostumadas a viver com as diferenças. Nós temos que ser iguais. Já viu aquele discurso dizendo mais ou menos assim: nós vamos evangelizar e nós precisamos atingir. Qual é o nosso grupo-alvo? Me desculpe, eu sou totalmente contra essa ideia. Grupo-alvo para mim é homem e mulher, qualquer homem, qualquer mulher. Os formatados têm que fazer parte do nosso grupo, tem que ter a nossa característica econômica,
tem que ser reformado. Uma igreja de formatado é uma igreja que cresce demais por via de carta de transferência, porque está dentro do mesmo arraial, fala a mesma língua, conhece a mesma doutrina e está tudo em casa. Os arrependidos dão trabalho para a igreja. Porque os arrependidos, eles vieram de um contexto avesso à igreja. E esse grupo exige de nós uma ação comprometida com o mundo interior do nosso próximo. A igreja que recebe os arrependidos, ela tem que estar disposta a receber quem está vindo do mundo, com conceitos do mundo, com uma vida do mundo, totalmente com os valores morais, éticos, opostos ao seu. Quando eu me converti, eu dei muito trabalho para os meus conselheiros. Porque eu ouvi uma coisa na igreja. E aí eu dizia para eles, não, mas por que eu não posso fazer isso? Mas por que eu não posso provar isso? Não tem cabimento, eu posso. E para os caras me explicar por A mais B, biblicamente, que aquilo que eu estava fazendo não era caminho de vida, mas era caminho de morte, olha que suor que eu dei para os meus conselheiros. Mas deu certo. Deu certo. É muito mais difícil lidar com arrependidos, porque os arrependidos, eles vão evidenciar quem eles são de fato. Eles não ficam usando máscara, eles não ficam com meias palavras, eles dizem, olha, eu fiz isso e eu gosto disso. E aí você diz assim, mas isso não está no evangelho. Eles dizem, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, eu quero mudar. Eles estão arrependidos, mas eles precisam se despir dessa vida antiga. É muito mais difícil lidar com essas pessoas, porque a igreja tem que se movimentar, a igreja tem que receber, a igreja tem que amar, a igreja tem que se inserir. E aí nós, enquanto igreja, nós queremos e nós estamos dispostos a enfrentar isso. Vou dar um exemplo. Se entra na igreja um homem que foi homossexual e ainda tem vestígios do estupro que ele fez com o seu próprio corpo, com a sua voz, e sentar do seu lado e falar com voz afeminada, com jeito efeminado, e dizer assim para você, eu estou arrependido, eu quero a Cristo. Você vai olhar de cabo a rabo para esse cara, vai dar 2 palmos ainda de distância dele, para não dizer, olha, tem uma vaga lá na frente no primeiro banco, do lado da caixa de som, o pastor vai dar uns berros, é bom você ficar lá. Percebe? Nós queremos e nós estamos dispostos a enfrentar isso enquanto igreja? Ou nós queremos gente como a gente, que usa a mesma roupa que a gente, que tem o mesmo tipo de trabalho que a gente só? Ainda pensando que gente que usa a mesma roupa que a gente tem uma vida totalmente diferente da gente. E eu quero ver se você está disposto a se inserir na vida dessa pessoa. Bom, se nós não estamos dispostos, é porque a gente tem uma ideia muito particular sobre igreja. Eu me lembro que uma das coisas que eu ouvi a respeito de ministério, uma das tentações é a seguinte: a igreja tem que ter a nossa cara. A igreja tem que ter a cara do pastor. E a igreja tem a cara do pastor. Eu ouvi isso uma vez, eu voltei para casa, falei assim, como é que seria a igreja que eu pastoreio?
Sei não, né? Eu entendi o que o palestrante naquela ocasião quis dizer, mas isso é uma tentação, em querer que a igreja tenha a cara do pastor, porque a igreja não tem que ter a cara do pastor, a igreja tem que ter a cara do rei, a igreja tem que ter a cara do Cristo ressurreto e vivo. E a gente cai nessa tendência de termos uma ideia muito particular sobre igreja. E a gente não tem que ter uma ideia particular sobre igreja. A gente precisa ter uma ideia bíblica sobre o que é a igreja. Esses 4 elementos, eles permeiam todo o fundamento de quem quer se inserir numa igreja. O rei veio, o reino está entre nós, arrependam-se e creiam no evangelho. Mas quando a gente entra no versículo 16, a narrativa continua, e aí a gente vê Jesus chamando 2 homens. E Jesus chama esses 2 homens para deixar tudo o que eles estavam fazendo para segui-lo. E aqui, o deixar o que se viveu nesse contexto, eram para aqueles 2 homens adotarem um novo estilo de vida. Ou seja, a busca consciente por pessoas. Jesus falou: deixa a rede, e agora eu vou fazer você pescadores de homens. O deixar para aqueles homens implicou em adotar um novo estilo de vida, a busca consciente por homens. O que eles tinham que fazer antes é pegar a rede, jogar no mar, pegar os redes, limpar, vender, comer e está tudo certo. Era o que eles tinham que fazer. Mas agora, Jesus diz que eles tinham que deixar as coisas de peixe para lidar com as coisas de homens. E isso implica numa mudança radical da vida. Se envolver com peixe é uma coisa, mas se envolver com gente é outra, completamente diferente. E aí a identidade da igreja está pautada exatamente nesse contexto: envolvimento com gente, se envolver com pessoas. Essa é a identidade da igreja. Ser igreja é estar plenamente envolvida com o coração do ser humano. Ou seja, se existe um lugar onde vai ensinar a mim e onde vai ensinar a você a lidar com o próximo, olha, não tem lugar mais fundamental do que a igreja para ensinar você a lidar com o próximo. E vou dizer mais: só se vive para o próximo quem está em Cristo. Porque o próprio Cristo não viveu para si mesmo, mas se ofereceu em favor do seu povo. Deixar as coisas de peixe e buscar os homens é você compreender que a igreja não vive a sua agenda buscando coisas, mas vive a sua agenda atrás de gente, atrás de homens. E principalmente hoje, num tempo onde as coisas são mais valorizadas do que pessoas, igrejas que vivem buscando gente encontram um desafio muito grande. Porque hoje as pessoas, elas são valorizadas pelo que têm, são chamadas pelo que têm, não pelo que são. Deixar as coisas de peixe e buscar o homem é se envolver com algo extremamente grandioso, mas ao mesmo tempo que é grandioso, é complexo demais. Você não se comunica com peixe. E se você ficar olhando um peixe dentro do aquário, o máximo que vai acontecer é você devolver o beijinho que ele está te dando. Mas você não se comunica com ele.
O chamado da igreja não é para se envolver com peixes, não é para se envolver com tijolos. O chamado da igreja não é para se envolver com estruturas. O chamado da igreja não é para se envolver com iluminação. O trabalho da igreja não é para se envolver com carpete. O trabalho da igreja não é para se envolver com púlpitos ou com qualquer outra coisa. O trabalho da igreja é para se envolver com gente. A gente diz amém, né? E se a gente fosse um pouquinho mais pentecostal, glória a Deus, né? Chamada a igreja para viver para os homens. Mas deixa eu descrever como é que esse homem para quem você está sendo inserido, com quem você tem que se envolver. Homens que vão mentir para você. Homens que vão roubar você. Homens que vão adulterar. Pessoas que vão magoar o seu coração. E aí eu pergunto, vamos ficar com as redes aos peixes? Ou vamos pegar a rede aos homens? Porque quem precisa ouvir o evangelho de arrependimento não são as coisas nem os peixes, são os homens. Agora a tentação das pessoas que compõem a igreja é deixar os homens para buscar as coisas dos peixes. Sabe por quê? Porque os peixes não mentem para nós. Porque os peixes não nos traem, não nos decepcionam. E mais, nos alimentam. Talvez seja por isso que depois de Pedro ter negado a Cristo, ele desejou ir pescar novamente, pelo fato de não ter aguentado tamanha decepção que ele teve consigo mesmo. Jesus aparece depois que ele ressuscitou, aparece aos seus discípulos, eles estavam às portas trancadas com medo dos judeus. Pedro estava lá, Tomé não estava. Jesus aparece e disse: paz seja convosco, eu estou aqui. Depois de uma semana, esses discípulos estão reunidos de novo, as portas trancadas. Tomé estava com eles. Jesus aparece e Pedro também estava. E aí Jesus fala com eles de novo e se dirige a Tomé: ô Tomé, sou eu, coloca a mão aqui. E não tem nenhuma palavra, Pedro. Jesus não fala nada com Pedro. Jesus ressuscitou e a última imagem que se tem é de Pedro negando a Jesus. Passam-se mais 7 dias, Pedro diz assim para os discípulos: bom, eu vou pescar. Eu vou voltar à minha origem, eu vou fazer o que eu devia de fazer, o que eu não devia ter deixado de fazer, eu vou fazer o que eu faço bem, eu vou lidar com peixes. Eu vou deixar a rede aos homens e vou lidar com os peixes. Então ele vai para o mar e joga a rede e não tem peixe, e joga a rede e não tem peixe, até que Jesus entra na história e diz: alô! E eles olham, é Jesus, e Pedro fica atento, e Jesus diz assim: tem um peixinho aí? Eles: não, então joga a rede. Então nós jogamos a noite toda, não pegamos absolutamente nada. E numa pretensão talvez no coração daquele homem, Pedro disse: olha, da rede aos homens eu posso não entender, mas da rede aos peixes eu entendo. Eu joguei e não tem peixe. E Jesus disse: joga. E o Pedrão joga e não dá conta de puxar. Porque quem é dono da rede aos homens também é dono da rede aos peixes. E Jesus então senta na praia e Pedro junto com ele. Então Jesus tem uma conversa com Pedro e restaura a vida e restaura o ministério de Pedro e diz assim para Pedro: Pedro, eu quero que você entenda que o seu envolvimento não é cuidar de peixe nem lançar a rede ao mar. O seu trabalho é lançar a rede aos homens. Você me ama, eu te amo, então cuida dos homens.
Mas é muito mais fácil a gente lidar com coisas do que com gente. É muito mais, a gente usa dessa justificativa, dizendo até em nome de Deus, que em nome de Deus a gente vai construir uma coisa, e a gente constrói um templo, mas a gente não se envolve com gente. Em nome de Deus nós vamos fazer uma reforma maravilhosa no templo, mas nós não nos envolvemos com pessoas. Deus não nos chamou para construir templos. Deus não nos chamou para lançar rede aos peixes. Deus nos chamou para vivermos uma vida para os outros e para o próximo. Ser igreja, portanto, é você estar intimamente ligado a alguém. Alguém. Porque fé cristã não é fé isolada, fé cristã é fé compartilhada. E você vive a sua fé aqui dentro, e você vive a sua fé com aqueles que não conhecem a sua fé. Porque o que eles precisam? Compreender que o Rei veio, que o reino está entre nós, se arrepender e crer no Evangelho. Os 4 pontos do sermão de Jesus. Ser igreja é estar ligado a pessoas. Agora eu preciso dizer uma coisa para você. Elas vão falhar com você. E sabe o que é que você vai querer fazer? Você vai querer desistir delas. Mas se você for igreja e quiser viver como igreja, você nunca vai se afastar do homem, porque ser igreja é você tocar no homem com o Evangelho. Não há como viver como igreja afastado das pessoas. Não há como viver como igreja se na sua agenda você não tem tempo para buscar homens. Você não pode dizer para mim que você vive como igreja se você não tem tempo na sua vida para lançar rede ao mundo, para lançar rede aos homens, para lançar rede às pessoas com quem você se relaciona e vive. Quando Jesus chamou depois Simão e André, e logo em seguida Tiago e João, diz o texto que todos, os 4, deixaram imediatamente o que estavam fazendo, deixaram as redes e o seguiram. E aí, a busca desses 4 homens, e depois os outros que vieram após eles, era aprender com o mestre a como buscar almas, a como buscar homens. Como é que nós vamos buscar homens? Como é que se lança rede aos homens? Eu sei como é que se lança rede aos peixes, mas como é que nós buscamos homens? Eles iam aprender com o mestre. Tanto que você veja a seguir no texto, Jesus busca, no versículos 21, olha o texto, Marcos capítulo 1, dos versículos 21 até o versículo 28, Jesus busca um homem. E ele busca um homem endemoniado, e ele liberta esse homem. Logo a seguir, Jesus está dizendo, vocês têm que buscar homens, lançar rede aos homens, vou fazer vocês pescadores de homens. E logo a seguir, ele busca o endemoniado. Jesus está ensinando eles. Esses homens precisavam aprender. É por isso que as palavras de Jesus estão no futuro. Jesus diz, e vos farei. Jesus não olha para eles e diz assim, e agora vocês são. Não, eu vos farei. Vocês vão aprender comigo. Prestem atenção em mim. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aí, o chamado de Jesus para buscar homens é fazer algo em prol do outro. E esse foi o significado encarnado de deixar as redes dos peixes para a rede dos homens. Ou seja, você deixar de construir algo para você, para construir algo para o próximo. Porque enquanto esses homens lançavam a rede ao mar para buscar peixes, eles construíam algo para si. Eu lanço a rede aos peixes,
Eu lanço a rede e eu construo para mim. Mas Jesus está dizendo, não, eu não quero mais que vocês lancem rede aos peixes, porque eu não estou chamando você para os peixes. E eu também não quero mais que vocês lancem rede aos peixes, porque eu não quero que vocês venham construir para vocês. Eu quero que vocês lancem rede aos homens. Eles são complexos, mas eles são o alvo da minha compaixão e da minha misericórdia. E eu quero que vocês lancem as redes aos homens, porque eu quero que vocês construam algo para eles. Isso significa pescar homens. E aí, eu fico me perguntando, se nós nos consideramos igreja, o quanto que nós estamos dedicando tempo para buscar homens e construir algo na vida de alguém. E aí, esse alguém é qualquer alguém. Você pode ser igreja e construir algo na minha vida. Você pode ser igreja e construir algo na vida de alguém aqui. E você pode ser igreja e construir algo na vida de alguém que não conhece o Evangelho. E você vai estar construindo o que de fato precisa ser construído na alma humana. O quanto que nós estamos nos dedicando a construir algo na vida de uma pessoa. Porque se você se diz igreja, mas na sua agenda você não tem tempo para construir nada do Evangelho na vida de alguém, então eu preciso dizer que a sua agenda não tem nada de igreja. Se você vem para cá, consome o sermão e vai embora e não se envolve com pessoas, você é um daqueles grupos que eu descrevi no início da minha mensagem. Você é um consumidor eclesiástico. Você conhece bem a Bíblia, você conhece as histórias, mas você não se relaciona com ninguém. De igreja você não tem nada. Você gosta de lançar rede aos peixes, mas você não quer lançar rede aos homens. Porque eles são difíceis, eles são complexos, eles vão trair vocês, mas são a eles que a igreja deve lançar a rede. Sabe por quê? Porque um dia a rede foi lançada e você foi pego. Alguém um dia lançou a rede e você compreendeu a mensagem do Evangelho. Alguém um dia gastou tempo com você. E quanto que você está gastando tempo com alguém? Quando Jesus chama os seus discípulos, os chama para ensiná-los a meter a mão na escuridão e buscar pessoas que lá estão. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Vocês vão ter que colocar a mão na escuridão e tirar pessoas que ali estão. Veja, ser igreja é muito mais do que você estar no hall de membros de uma organização eclesiástica. Ser igreja é muito mais do que você conhecer a doutrina da qual você está inserido dentro de uma comunidade. Ser igreja é muito mais do que você ser líder de algum departamento. Ser igreja é você conhecer o Evangelho, conhecer a obra do Redentor, chamado Jesus de Nazaré, e se lançar no coração dos homens, para arrancá-los da escuridão da alma. Ser igreja não é vir para cá e ouvir o sermão e ir embora. Ser igreja é você ouvir, ruminar, clamar e se inserir no mundo, se inserir na vida de alguém. Essas palavras de Jesus, disse-lhe Jesus: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, o Senhor vai na frente, como eu disse, Ele vai ensinar como fazer isso. Essas palavras de Jesus me faz lembrar de uma outra palavra, lá no Antigo Testamento. Me faz lembrar da palavra de Deus para Abraão.
E a gente pode encontrar às vezes os mesmos elementos. Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, deixa a terra. Jesus olha para os pecadores e diz assim: ei, deixem as redes dos peixes. Em Gênesis 12, Deus olha para Abraão e diz assim: vai, porque eu vou te mostrar para onde você tem que ir. Vai, e eu te mostrarei. Agora em Marcos, Jesus olha para os pescadores e diz assim: venha, porque eu vou fazer de você pescadores de homens. E diz o texto: eles deixaram e seguiram. Abraão foi, os pescadores também foram. E lá em Gênesis, Deus olha para Abraão e diz assim: sê tu uma bênção para todas as famílias da terra. E aqui Jesus olha para os discípulos e diz assim: eu vos farei pescadores de homens. Não há como, enquanto igreja, irmos aos homens sem deixar para trás nós mesmos. Se você não deixar para trás quem você é, você nunca vai até alguém. Nunca. E se envolver com a igreja do mesmo jeito. Se você não deixar para trás quem você é, você nunca vai se envolver com uma igreja. Eu quero tomar liberdade aqui. Cadê a Mazé? A Mazé está aí? Está ali, Mazé. Todo mundo conhece a Maria José da igreja? Acho que só apenas os mais novos não a conhecem, né? Mas a Mazé é uma pessoa muito peculiar aqui na igreja. Todo mundo conhece a Mazé. Já conhece a história da Maria José? Sabe como é que ela chegou na igreja? Eu vou contar para vocês. Maria José chegou na igreja, sentou na igreja, acabou o culto, ninguém falava com a Maria José. Ela foi embora. Segundo culto, Maria chegou aqui, ninguém falava com a Maria José. Aí a Maria José pensou o seguinte: bom, eu tenho duas opções. Primeiro, ou eu vou me embora desse lugar, ou eu falo com as pessoas. Resultado, você já sabe. É, garotinho. Mas é. Aí chega na semana, encontra a Mazé, ela chega: pastorzinho, tem cafezinho? Quer tomar um cafezinho? Né, Mazé? Desculpa pegar o exemplo seu, viu, Mazé? Mas talvez o exemplo da Mazé seja o seu. Não tem como se envolver com alguém se nós não deixarmos para trás algumas coisas que são peculiares a nós. Deus chama Abraão, que deixou sua terra, deixou a casa do seu pai e foi com o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Jesus chama os seus discípulos para deixarem as redes dos peixes e pegarem as redes aos homens. Tanto Deus Pai quanto Deus Filho sabem o que é ir ao encontro do homem. Tanto Deus Pai quanto Deus Filho sabem o que é pescar homens. Adão, quando pecou, Deus passou pelo jardim, e quando Adão ouviu a voz de Deus, diz o texto que Adão se escondeu numa moita. E Deus chega para Adão e diz assim: Adão, onde é que você está? Deus foi ao encontro do homem. Jesus veio ao nosso encontro quando Ele se encarna, quando Ele toca a nossa terra, e quando Ele vai ao homem como homem, sendo Deus. O que o Deus Pai e o que o Deus Filho fazem com a igreja é enviar o Deus Espírito Santo para ajudar e habilitar a igreja a ir aos homens. Eu podia fazer outros recortes sobre o assunto da igreja, mas Deus me levou a pensar sobre esse texto. Ser igreja para sentar no banco e ouvir
não é ser igreja. A igreja é quando você se envolve com alguém à medida em que você conhece o Evangelho e você prega o sermão de Jesus, dizendo ao mundo que o Rei veio, dizendo ao mundo que o reino está aqui, dizendo ao mundo que há necessidade de arrependimento e dizendo ao mundo que o Evangelho é para todo aquele que nele crê. Como é que está a sua agenda em relação à igreja? Eu não sei. O que eu sei é que você pode sair daqui hoje, de fato, vivendo essa ideia sobre igreja. E temos outras tantas. A ideia de povo é uma ideia importante para se tratar sobre igreja. Mas nessa noite, o que eu quero falar com você é que se você quer ser igreja, então está na hora de você deixar a rede dos peixes, de você deixar as redes das coisas e jogar a rede aos homens, porque você não foi enviado às coisas, você não é enviado aos peixes, você é enviado a gente, e gente que vai lhe trair, e gente que vai virar as costas para você, mas são esses que precisam de arrependimento.